Então, boa tarde a todos. Estão me ouvir bem? Então, boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a presença entre vós e dizer-vos que é um prazer estar aqui entre vocês e vamos aqui hoje falar um pouco sobre esse tema que é a depressão, o suicídio, as crises atuais à luz do Espiritismo. Eu já soube que vamos ter um tempo no final para algumas perguntas e respostas. Espero que a gente possa trocar algumas ideias e que vocês se sintam bastante à vontade para falarmos deste tema, que é um assunto atual, e a depressão e o suicídio e as perturbações, vamos já dizer, do fórum mental, que hoje em dia assolam a nossa sociedade, as nossas famílias e, de certa forma, desequilibram os nossos núcleos familiares com mais frequência do que a gente pensa. Então, que vocês se sintam realmente à vontade para partilharmos de uma forma muito simples esse tema. Portanto, de uma forma geral, e não se restringindo somente aos transtornos de depressão e de suicídio, os transtornos mentais, de uma forma geral, no século XXI, e os transtornos de comportamento também, podem envolver pessoas de todas as idades, pessoas de todas as religiões, de todos os credos, todas as classes sociais, ou seja, pessoas, a gente costuma dizer que hoje em dia há mais problemas mentais, há mais depressão por causa da crise, por causa da troika, porque as pessoas vão passar por muita fome, mas também atingem os ricos. Em todos os países, não é só os países que estão em desenvolvimento, ou os países com pouco desenvolvimento, ou pobres, mas também os países ricos. Nós vamos ver que os países até mesmo em mais desenvolvimento têm as maiores taxas de suicídio. Então, isso não é uma condição, vamos lá dizer, a riqueza não é uma condição para que não haja depressão, para que não haja suicídio. A falta de dinheiro não é uma condição que... Aliás, o fato de existir dinheiro, por exemplo, não é uma condição protetora para não existir depressão. Pode acontecer em ambos os sexos, em qualquer estágio de vida, em áreas urbanas ou rurais. Muitas vezes a gente diz assim, as crianças estão mais protegidas, porque os adultos é quem tem os problemas, mas muitas vezes a gente pensa que os nossos filhos não são atingidos também pelas depressões dos adultos, mas não é verdade, porque as crianças também sofrem depressões. Portanto, principalmente porque sentem a depressão dos adultos, as crises dos adultos, porque sentem que os pais estão infelizes e vamos dizer, como se fosse uma situação que vai se alastrando por toda a família e por toda a sociedade. De certa forma, também pode acontecer em áreas quer urbanas e quer nas áreas rurais. Obviamente, toda a gente sabe que o estresse da vida urbana, de certa forma, é mais condicionante de situações estressoras e, obviamente, de situações que podem gerar síndromes depressivas. Portanto, quanto à prevalência, algumas pesquisas realizadas em países mais em desenvolvimento, países com maiores fatores econômicos, mostram que durante a vida do indivíduo, por exemplo, se nós tivermos aqui 100 pessoas nesse auditório, 25 pessoas desse auditório vão sofrer de um transtorno de comportamento ou de um transtorno mental durante a sua vida. Ou seja, de 100 pessoas desse auditório durante a sua vida, por exemplo, se as pessoas viverem 100 anos, ou 100 anos não diria mais, 80 anos, 25% dessas pessoas vão sofrer de algum transtorno mental ou de um comportamento. Outros estudos são mais pessimistas, mas mostram, se nós fizermos um corte transversal aqui hoje, por exemplo, nesse auditório, nós poderíamos dizer de outra forma. Se contarmos aqui as pessoas de 3 em 3, uma delas sofre de alguma alteração de saúde mental. Ou seja, isso é dramático. Se nós pensarmos aqui, temos aqui 60 pessoas, por exemplo, 20, a gente podia pôr assim, ó, essas 20 têm alterações de saúde mental. Não quer dizer que sejam malucas, mas querem dizer que sofrem de alterações de saúde mental. E alterações de saúde mental englobam muitas coisas, por isso não é só malucos que vão ao psiquiatra. Mas tem pessoas que sofrem de alterações do sono,
alterações do fórum depressivo, que não quer dizer que percam sua saúde mental na totalidade, pessoas que se sentem tristes e perdem a vontade de viver, que não perderam o seu, vamos dizer, juízo de realidade, certo? E as doenças psiquiátricas hoje em dia são a terceira causa de afastamento do trabalho em todo o mundo. Portanto, é a terceira condição que leva as pessoas a se afastarem do seu trabalho. Portanto, é uma questão epidemiológica grave. E sabe-se que até 2020 será a segunda maior causa de absentismo, ou seja, de falta ao trabalho. Então, essa mesma estatística que diz isso, diz que até 2020 será a segunda condição de morte. Ou seja, só perdendo para os ataques cardíacos. Até 2020, a segunda condição de morte em todo o mundo será as questões do fórum depressivo e, nomeadamente, a depressão. Ou seja, a depressão em si será a segunda condição de morte em todo o mundo. Isso é muito grave. Ou seja, nós temos que pensar assim, qual é o nosso papel? Ou seja, qual é o papel do espiritismo nesse contexto? Qual é o papel de cada um de nós como catalisadores de uma mensagem diferente? O que é que nós podemos levar para o nosso irmão que está ao nosso lado como uma mensagem diferente, como exemplo de vida e como para nós mesmos? Porque a gente pensa que por ser espírita não deprime, mas não é verdade. Não é verdade. Muitos de nós que viemos ao centro espírita já sofremos, estamos a sofrer, ou iremos sofrer de alguma depressão em algum momento das nossas vidas. E sabemos nós outra coisa, que muitos de nós que viemos ao centro espírita viemos por quê? Pela via da dor. Não é verdade? Muitos de nós viemos porque sofremos alguma desilusão, alguma perda, algum sofrimento na família. Portanto, viemos pela via depressiva mesmo. Portanto, então, o que é que nós aprendemos com essa via depressiva? O que é que nós aprendemos com essa via da dor? E, nomeadamente, qual é o nosso papel, qual é o nosso exemplo que nós estamos levando hoje em dia para o nosso irmão, para o nosso semelhante? Quando eu falo nosso irmão, não estou falando nosso irmão do centro espírita. Eu estou falando nosso irmão lá de fora. Aquele que precisa do nosso exemplo, independentemente de ser espírita ou não. Portanto, aquilo que eu já falei há bocado, o estilo de vida nas grandes cidades é apontado hoje em dia como um dos grandes fatores para a alteração da saúde mental. Saúde mental no termo geral, a sobrecarga de trabalho, o trânsito, a falta de lazer. Normalmente nós apontamos como um dos fatores. A saúde mental tem a ver com um equilíbrio entre a quantidade de estresse, a quantidade de satisfação e a quantidade de sobrecarga. A pessoa tem trabalho, tem obrigações, tem contas para pagar, tem problemas no trabalho, na família. E depois o que é que ela tem de gratificações? Tem muito pouco. Normalmente a gente vê o centro espírita como uma fonte de gratificação. A gente vem, recebe aquele lentivo, recebe a palavra amiga, recebe o passe, recebe um consolo na alma quando a gente vem ao centro espírita, não é verdade? Então essa é uma fonte onde a gente se sente assim, se sente mais leve quando vem a sessão espírita, quando sai do centro espírita. Esse é o momento em que as pessoas se sentem com aquela sobrecarga mais aliviada. Mas depois, quando chega no dia a dia, volta aquela sobrecarga, volta. Então, nós temos que levar esse bem-estar para o nosso dia a dia. Transportarmos esse bem-estar que nós conseguimos no momento que vimos a sessão espírita, no momento que nós vimos a doutrinária, no momento que tomamos o passe para o nosso dia a dia. Para alimentarmos um pouco, para equilibrarmos um pouco esse prato da balança. Eu esqueci de perguntar quanto tempo eu tenho, porque eu sou uma faladeira. Portanto, se eu começo a falar... 42, 45. Veja lá, já vai. Ok. Então, a depressão, em termos gerais, eu falei que naqueles estudos iniciais, portanto, 25% da população teria problemas de saúde mental. E 15% a 20% teriam problemas depressivos. Portanto, em termos gerais, 25% seria para transtornos mentais de forma geral, e 15% a 20% da população mundial, portanto, sofreria de depressão, especificamente de depressão, em algum momento da sua vida. Portanto, é uma estimativa muito alta. Portanto, e normalmente acontecendo na idade jovem. Não quer dizer que as pessoas mais jovens do que os 24 anos e mais velhas do que os 44 não poderiam sofrer depressão. E atualmente nós vemos cada vez mais pessoas com menos idade, uma faixa etária mais jovem,
a sofrerem de depressão e pessoas cada vez mais acima dos 44 também a sofrerem de depressão. Portanto, hoje em dia, se vocês perguntarem, mas e hoje em dia, nota-se as pessoas buscarem mais o psiquiatra, mais a ajuda por causa dos fatores de estresse que hoje em dia estão acontecendo no momento atual devido às dificuldades do país, devido a todos os problemas que estão acontecendo na atualidade, é verdade. De fato, há um aumento muito grande de depressão no momento atual e uma procura muito maior de auxílio por causa dos fatores atuais. Isso por quê? Porque existe uma insegurança enorme no trabalho, né? Uma falta de dinheiro realmente, porque as pessoas diminuíram o seu poder de compra, uma privação econômica enorme. Há um fator de desequilíbrio enorme nas famílias, que é o desemprego de um ou duas pessoas que são membros da família, cabeças da família. Há uma instabilidade política e financeira na sociedade, né? Isso se reflete nas famílias. Há uma precariedade nos serviços de saúde e na educação por todos os cortes econômicos que existem nesse momento no nosso país. Há um aumento que deixa qualquer pessoa muito insatisfeito e instável face ao futuro dos impostos, da carga fiscal, e tudo isso gera um bolo de insegurança que gera uma instabilidade familiar muito grande. Ora bem, para um pai de família, para uma mãe que trabalha e que promove ali o sustento da sua família, como é óbvio, gera um que dentro da família? Uma instabilidade, uma insegurança. Muitas vezes observam-se os pais mais irritáveis, as mães mais intolerantes a fazerem mais contas. Isso mostra a baixa tolerância aos filhos. Quando os filhos começam a procurar as mães e os pais para conversar, os pais não têm paciência. Isso é um sinal de quê? De depressão. Um dos sinais mais precoces da depressão é a frustração. Quando as pessoas começam a se sentir muito frustradas, uma baixa tolerância à frustração. Ou seja, um sinal depressivo é a intolerância à frustração. A pessoa não pode se sentir frustrada com mais nada porque não aguenta mais nada. É quase como se aquele copo estivesse cheio, não pode acontecer mais nada, senão esse copo transborda. Há uma baixa tolerância a qualquer coisa que lhe vá tirar novamente a sua paz. Portanto, é um sintoma depressivo. Depois, outro sintoma depressivo muito recorrente, em que as pessoas não notam que estão depressivas porque não vivem a chorar. Eu não estou deprimida, eu não vivo a chorar, mas é a grande irritabilidade. As pessoas ficam irritáveis e não notam que estão deprimidas. Ficam irritáveis por nada. Ou seja, as pessoas não lhe podem dizer nada. Eles estouram com tudo. Portanto, isso é um sinal de depressão. Né? O filho não pode reclamar de nada, a mulher não pode dizer nada, ou o marido, não é? Não pode dizer nada. E outra coisa que é o termômetro das doenças mentais de uma forma geral, da saúde mental que está afetada, que é o sono. Se os seus problemas estão a lhe tirar o seu sono, as coisas não estão a correr bem dentro de si. Portanto, e um sinal precoce da depressão são as alterações do sono. Portanto, se tudo isso estiver acontecendo, é um sinal de alerta e muito possivelmente a pessoa precisará do auxílio de um técnico para poder sair desse processo. É a irritabilidade, a baixa tolerância à frustração, concomitante a isto também alterações do sono, do apetite, do ânimo, da vontade de se levantar de manhã, que às vezes não é nenhuma, de fazer coisas, de fazer o que é habitual, de a energia fraca. Isto tudo muitas vezes também não podemos deixar de pensar e de lembrar, sendo espíritas, alimentados também pelos nossos amigos espirituais que não nos querem ver fazendo o que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Né? Então, se a gente diz, mas não me apetece nada ir trabalhar. Então, muitas vezes, nós temos as nossas companhias. Aí, neste momento, quando nós estamos a pensar, todo o nosso organismo vai funcionar de uma forma mais depressiva, pessimista. E os nossos amigos espirituais que não nos querem bem, neste momento em que estamos nesse estado, vão se aproximar de nós e vão começar a nos influenciar também negativamente. Nesse momento eu começo a ver as sintonias espirituais negativas. E a culpa é de quem? A culpa não é de ninguém, mas a nossa responsabilidade é nossa.
né? Não são dos espíritos menos evoluídos, nem menos esclarecidos. A responsabilidade é unicamente nossa. Por quê? Porque nós sintonizamos, porque nós abrimos um campo para que eles sintonizassem. Então, neste momento, estamos abertos para uma sintonia inferior. E aí sim, pode acontecer muitas vezes os processos também obsessivos. E mais grave. Então, neste momento, começam os pensamentos mais obsessivos. Ah, mas eu não consigo fazer isto. Eu estou péssima, eu não consigo trabalhar. Meu pensamento fica ruminante. Eu não consigo esquecer aquilo que me disseram. Meu patrão me disse uma coisa que eu não consigo esquecer. Meu marido disse que eu era uma fraca, que eu não conseguia trabalhar. Eu não consigo esquecer isto. Mas são as mágoas que a gente não consegue esquecer. E nesse momento, os nossos amigos espirituais se encarregam do resto. De não nos fazer esquecer daquilo que a gente devia esquecer e perdoar. Pronto. Então, faz sua sintonia negativa, faz sua sintonia que muitas vezes é perniciosa, e vamos então entrando num processo muitas vezes obsessivo, que poderá culminar também, e muitas vezes naquelas ideias de: então por que não acaba com a vida? Então por que essa vida já não presta? O que é que eu estou fazendo nesta vida? Então, mas os seus filhos ficam aí, alguém cuida deles. As coisas que são mais essenciais na nossa vida perdem o sentido. E quantas vezes eu já ouvi alguém à minha frente dizer assim: doutora, as coisas para mim eram mais importantes na minha vida perderam o sentido. E é verdade. Aquilo que era mais fundamental na vida da pessoa deixou de fazer sentido. Eram os filhos, era o respeito aos pais, era o espiritismo. Era o espiritismo. Eu nunca pensei na vida em pensar em me matar. Eu sou uma pessoa espírita. Mas pensei em me matar. Então por quê? Porque essas pessoas sintonizam então com as nossas entidades menos evoluídas e começam ali a buzinar e dizer: então esta vida não faz sentido. Para quê? Esta vida já não presta. Então, e nós que muitas vezes, principalmente os espíritas, atenção a isto, que acreditamos, que cremos, que sabemos numa vida melhor que nos espera, numa vida melhor que de facto existe, que é a verdadeira vida, que nos espera a todos nós, dizendo assim: o que é que eu estou fazendo nesta vida? Então, mas esta vida aqui é passageira. Portanto, e tudo isso nos faz alimentar em nós um desejo de morrer e de desencarnar mais rapidamente, num processo obsessivo, insinuoso e deletério que vai nos minando a mente. E aparecem então as ideações suicidas, mesmo naquelas mentes que jamais pensaram em tal coisa. Portanto, e isso eu estou a falar para pessoas que já me procuraram, que têm uma consciência espiritual. Imaginem vocês para pessoas que nunca tiveram a consciência espiritual, que não sabem da doutrina espírita, como são presas muito mais fáceis. Não é? Então, esse processo é insidioso, esse processo é muito fácil quando as pessoas não têm uma vivência da espiritualidade e sabem como nós que o suicídio realmente não é uma solução. Porque sabemos nós, espíritas, que nós, quando reencarnamos, nós temos essa oportunidade, sabemos nós que não é essa a nossa verdadeira vida, é certo, mas essa é uma oportunidade de resgate. Esta vida é uma oportunidade para nós aprendermos. E Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que nós conseguimos suportar. Portanto, se a nossa fé é uma fé inabalável, nós só temos que pensar que aquilo que nós estamos a passar hoje, em termos de dor e sofrimento, terá uma compensação. Quer não seja o nosso crescimento espiritual. E essa é a compensação que nós teremos sempre. O nosso crescimento espiritual.
é saber que aquele sofrimento nos fará melhor do que aquilo que nós somos hoje. E essa é a nossa compensação. Não é a terra prometida, é o nosso crescimento espiritual. É sermos melhores do que somos hoje. É aprendermos com o nosso sofrimento. É deixarmos de ser o diamante bruto. É passarmos a ser melhores do que fomos ontem. E nesse sentido, meus irmãos, é que a doutrina espírita vem trazer uma luz para todos nós, dando-nos uma consciência mais ampla acerca do suicídio e acerca da depressão. Vamos adiante um pouco, porque todas essas faltas de perspectivas no futuro aumentaram de fato a depressão, as taxas de depressão, aumentaram na atualidade o desejo de fim da vida, como já disse, aumentou o índice de taxas de suicídio e aumentou na nossa sociedade a ansiedade, a depressão e o suicídio. Nós vemos aqui algumas imagens que eu gostaria de transformar para vocês, porque nós vemos esse menino, esse jovem, esse rapaz, esse menino não, que até a heresia chamar esse menino deste menino, é um jovem, um adolescente, e aqui eu queria retratar um problema social, muitas vezes muito frequente hoje em dia, que são os problemas do bullying, que causa muita depressão nesta idade, porque a gente sabe que a inadaptação às escolas hoje em dia é um problema muito frequente, e muitas vezes esses adolescentes também já vêm com problemas de casa, problemas familiares, conflitos familiares, e depois chegam nas escolas e encontram um ambiente hostil. E muitas vezes nós vemos adolescentes com essas imagens retratando um problema, uma situação depressiva, e a gente tem que estar sensível para a depressão também, nesta idade. Aqui nós vemos outro problema frequente também, que é uma pessoa de meia idade, jovem, mas que busca o álcool, e aqui nós temos o tabaco, né, cigarro, aqui nós temos drogas, e que são dois potencializadores para o suicídio. Portanto, são duas situações que potencializam as taxas de suicídio, o álcool e as drogas. A gente sabe que há mais suicídio quando existe depressão com álcool e drogas. Portanto, esse sentimento de incapacidade, de desesperança, de falta de coragem para viver, está aqui retratado. Temos esse senhor também, meia idade, jovem, mas com problemas ali, retratando os nossos problemas sociais hoje em dia, o trabalho, a solidão, o desemprego. Aqui o Espiritismo vem nos dizer que mesmo face à nossa maior dificuldade, não nos esqueçamos que nunca estamos sozinhos. E se tivermos essa convicção, por maior que seja a nossa dor e a nossa dificuldade, vamos erguer as nossas cabeças, porque sabemos que podemos estar fisicamente sós, mas espiritualmente não estaremos. E aqui o uso de drogas, portanto o abuso de drogas, de diversas ordens, inclusive drogas prescritas pelos clínicos, né, através do abuso de drogas. E aqui eu retratei este senhor idoso, que é outra população hoje em dia em que há um grande aumento dos sintomas depressivos. E este senhor eu achei muito interessante, porque ainda ontem eu atendi um senhor de 89 anos na urgência do Hospital do Barreiro, em que biparam-me, e eu cheguei na urgência, não sabia se era uma pessoa, de que idade que era, e perguntei à senhora enfermeira quem era que eu ia atender. Então a senhora enfermeira disse assim: então doutora, não vê? Está ali seu doente? Pronto. E era um senhor de 89 anos, a esbravejar, assim, a abrir os braços, a falar muito alto, e ela disse: então não vê que é esse seu doente? Eu disse: também, pronto. Então o senhor estava um bocado agitado. E eu fui tentar falar com o senhor, e aqui eu trago-vos esse exemplo, para poder mostrar-vos como existe tanta dificuldade em comunicar com esta idade. E realmente o senhor vinha através do lar, que o trouxe da ambulância e depositaram literalmente na urgência e foram-se embora. Sem informação, sem um dossiê, sem dizer o que é que o senhor tinha,
simplesmente deixaram na urgência e foram-se embora. O senhor, coitado, já estava assim um bocado desorientado, portanto, tiraram-no do lar, colocaram-no na urgência, esse só dizia esbravejado, dizia que ninguém lhe entendia, e eu cheguei perto do senhor, perguntei o que é que se passava com o senhor. Fui tentar perceber o que é que se passava, porque pouco, portanto, se entendia, porque entretanto ele tinha uma prótese que estava solta na boca, e não se percebia muito bem o que é que o senhor dizia. Portanto, ele dizia que ele iria morrer, sentia que iria morrer, portanto, e dizia na triagem que ele tinha mudança de comportamento desde hoje, que era ontem, e de ação de morte. Pronto. Então levaram-no para a urgência dizer que o homem queria se matar. O que é que se passou com o homem? E eu me dizia, doutora, as pessoas não me entendem, não me ouvem do lar. Eu disse, mas por que, senhor Antônio? Por que é que as pessoas não me entendem? Porque ninguém quer me ouvir, doutora. É que eu não consigo urinar. Pronto, e realmente ele tinha um globo vesical enorme, a bexiga estava repleta. E o homem tinha um problema prostático e não conseguia urinar. Então ele dizia que ia morrer naquele dia porque não conseguia urinar. Pronto, o problema do homem não era psiquiátrico. Só que ninguém parava para ouvir o senhor. Ele dizia que morria naquele dia porque não conseguia urinar. Então as dificuldades de comunicação, a falta de paciência com as pessoas dessa idade, a falta de vontade das pessoas se comunicarem com os idosos, né? Portanto, é assim que tratam os nossos idosos, muitas vezes nos lares. Mais tarde chegou o filho e ele disse, olha, eu queria lhe chamar a atenção, porque assim, o lar onde está o seu pai, trouxe-o, mas trouxe-o sem qualquer informação, e o problema do seu pai é este. Mas a ideia foi que o seu pai queria se matar e dizia que morria hoje. E morria hoje por quê? Porque não conseguia urinar. E essa é a história de um senhor que realmente estava deprimido, mas estava triste porque não conseguia urinar. Mas, para além dessas questões das pessoas não se entenderem, das pessoas não buscarem compreender umas às outras, né? Existe também muita depressão do idoso, porque as pessoas sentem a falta de sentido para as suas vidas. Porque sentem a falta de amor, porque sentem a falta de comunhão nas famílias, porque as famílias hoje em dia não procuram comungarem os seus sentimentos, afastam-se, não se buscam. Porque normalmente os nossos idosos são muitas vezes abandonados, entre aspas, né? As famílias se afastam. Muitas vezes nós sentimos que os nossos idosos estão longe, estão sozinhos. E também existe muita depressão nesta faixa etária. Não somente nessa faixa etária, como já disse, mas também nos idosos, aumentando também muitas vezes as taxas de suicídio nesta faixa etária. Muito bem. Aqui eu coloquei algumas causas de depressão do ponto de vista espírita, e eu coloquei as endógenas, porque eu gostaria de dizer-vos que existem causas que são primárias, que são provenientes de alterações físicas, não vamos descurar disso, porque existem algumas que são provenientes de alterações hormonais, de substâncias, por exemplo, alguns medicamentos, existe por exemplo, um protetor gástrico chamado cimetidina, que as pessoas tomam para a úlcera do estômago, que causa depressão. Existe um tuberculostático que as pessoas usam para tratar a tuberculose, que causa depressão. E existem as alterações, vamos dizer, as depressões de fundo endógeno, que realmente são as depressões de tipo depressões major, que nós dizemos que são as depressões endógenas. São depressões que as pessoas não sabem por que estão deprimidas, elas se sentem deprimidas. E é por isso que o Espiritismo diz que a depressão é uma doença da alma. Por quê? Muitas vezes nós, os espíritos, nos dizem que a depressão, que um espírito já reencarna com um sentimento de remorso e de culpa pelo seu passado. Já vimos dizer isto. Pronto. E que muitas vezes imprime esse sentimento, que a gente sabe através hoje da física e da biologia quântica, que nós imprimimos as nossas emoções no nosso corpo físico através do nosso modelo organizador biológico, através do nosso perispírito, influenciando a nossa divisão celular. Portanto, e nós temos um corpo físico que foi altamente influenciado pelas nossas emoções desde a nossa concepção. Portanto, definindo na sua forma e na sua estrutura. E continua a ser,
durante toda a nossa vida, porque nós temos um corpo que também é energia, não é? Portanto, as nossas emoções também são energia. E esse corpo que também é energia, também recebe as influências das nossas emoções, que também são energias. E estão em constante movimento e mutações. Então, o que é que nós podemos tirar disso? Podemos tirar que essas depressões que são endógenas, que têm um fundo orgânico, teriam também uma, vamos dizer, uma origem, eventualmente, no nosso passado. Proveniente já de uma vivência anterior. Por quê? Porque o corpo já vem marcado, já vem com esse registro, provavelmente, das nossas emoções passadas. São ditas depressões endógenas. As reativas seriam secundárias às perdas afetivas, as rejeições, os abandonos, as reações de ajustamentos, a eventos importantes de vida, mudanças graves, portanto, aqui as mortes, as separações. As espirituais, já falamos, seriam as obsessivas, e também devido a essas influências do passado, que seriam a culpa e a nostalgia. Voltando atrás um bocadinho, eu não falei aqui das mistas, que seriam onde havia esses dois tipos de influência. Por exemplo, nós poderíamos ter uma depressão reativa, que seria secundária, uma separação, por exemplo, e ter uma influência espiritual concomitante a essa depressão. Poderiam existir os dois tipos de influência, né? Então poderia ser uma depressão considerada uma depressão mista. Depois, segundo Emmanuel, como já disse aqui há bocado, essa depressão, as nossas emoções influenciariam na mitose, na divisão celular, podendo influenciar as nossas células, principalmente em algumas doenças chamadas psicossomáticas. Isso foi Emmanuel quem disse. Hoje em dia, a medicina já acredita que não há doença psicossomática. Mas isso por um lado bom. Por quê? Porque acredita que todas as doenças existem uma influência das nossas emoções. Então o conceito de psicossomático foi abolido. Por quê? Porque hoje em dia já se sabe que as emoções influenciam em todo o nosso organismo. Isso é uma coisa muito boa. Normalmente não é muito dito, mas existe esse conceito de psicossomático, já é ultrapassado. Porque antigamente, quando psicossomático, isso foi depois do Prêmio Nobel do ano de 2000, que efetivamente começou-se a pensar uma medicina diferente. Antigamente pensava-se, quando houve a medicina psicossomática, foi uma revolução. Afinal, a medicina aceita que hajam doenças que são influenciadas pelas nossas emoções. Isso foi um boom para a medicina. Mas o outro boom foi depois que a medicina acreditou que todas as nossas doenças sofrem influências das nossas emoções. Portanto, isso já aconteceu e hoje em dia já é essa a concepção da medicina. Isso é muito bom. Portanto, na depressão existe uma perda de energia vital, porque todo o nosso organismo começa a funcionar lentamente. Portanto, tudo funciona lentamente. E, já disse aqui, as nossas emoções fixas no corpo espiritual, deixando ali o seu imprint. Portanto, eu vou passar isso mais rapidamente, que isso aqui agora também não interessa. E vamos então falar rapidamente só algumas coisas sobre o suicídio. Já voltamos. Que eu falo um bocado. Portanto, em relação ao suicídio, o suicídio encontra-se entre as 10 principais causas de morte em todo o mundo, atualmente. Mais de 1 milhão de pessoas cometem suicídio a cada ano. Entre 10 a 20 milhões fazem tentativas não fatais a cada ano em todo o mundo. E trata-se de uma das causas principais de morte entre adolescentes e adultos com menos de idade, 35 anos e entre adultos com menos de 35 anos de idade. Eu tive um sonho, vou partilhar aqui com vocês esse sonho, que eu achei assustador. Eu acordei assim, muito perturbada com este sonho. Há um tempo atrás eu sonhei que era mesmo assim, que existiam algumas pessoas que me tinham ido levar a um certo local
onde eu assistia as pessoas a tentarem se suicidar. E eu ficava apavorada, porque eu via muito de longe e via pessoas, como se eu estivesse assim, muito de longe, e via pessoas assim a tentarem se matar, mas assim, quase de segundo a segundo. E ficava assim, meu Deus, como é que pode ser? Como é que pode ser isto? E esse foi um tema que sempre muito me atraiu. Eu sempre estudei muito suicídio. E eu fiquei assim um bocado, mas como é que pode ser as pessoas, tempos em tempos, uma pessoa se jogava de um local muito alto. Jogava-se de um local muito alto. Mas como é que pode ser aquelas pessoas assim e depois eram resgatadas? Eu entendi aquele sonho como um sonho espiritual. Era uma equipe de resgate que iria ali resgatar aquelas pessoas. Acordei, mas fiquei um bocadinho perturbada com aquele sonho. Depois deste sonho, eu fui ler uma estatística que foi feita em 2003, que dizia que, fazendo-se uma estatística do número de suicídios que existiam na população da Terra naquele ano, observou-se que em 30 segundos, uma pessoa suicidava-se no mundo. Então, 30 em 30 segundos havia uma morte por suicídio no mundo. É o que, se nós estivermos a pensar, aqui, a observar o nosso relógio, de 30 em 30 segundos uma pessoa se matar. Portanto, isto é muito grave. Né? Portanto, e nos últimos 50 anos, essa taxa aumentou em 60%. É interessante perceber que a maior parte dos suicídios no mundo ocorre na Ásia. Portanto, isso é interessante de se perceber, principalmente na China, na Índia e no Japão. E principalmente nesses três países, ocorre 40% dessa taxa de 60% do mundo. Portanto, também já disse a vocês que os alcoólatras e as pessoas que se envolvem com drogas têm mais, no caso dos alcoólatras, 5 a 20 vezes mais chance de cometer um suicídio e no caso de uso de drogas, 10 a 20 vezes mais chance. Portanto, o uso de drogas e o uso de álcool parece que facilita a predisposição das pessoas a desinibirem-se mais ou facilitarem mais a propensão para o suicídio. Portanto, outros dados da literatura apontam que são mais frequentes as tentativas não são suicídios, as tentativas são mais comuns no sexo feminino, em mulheres casadas, ou seja, o casamento não é um fator protetor, numa faixa etária dos 40 anos, tendo os homens mais índices de fatos consumados. Ou seja, as mulheres tentam mais, mas os homens conseguem mais. Isso se deve a quê? Os homens, quando fazem por métodos mais letais. Portanto, as mulheres tentam mais com métodos menos violentos, por exemplo, como sobredosagem de fármacos, portanto, e analgésicos. Por isso, a maior taxa de sobrevida. Nesse estudo aqui, no ano de 2000, essa zona aqui, portanto, em vermelho, é a zona onde há mais tentativa de suicídio. É engraçado perceber que há 2 estados no Brasil em que essa taxa é igual mais ou menos a esses estados, que é o estado de Mato Grosso e Rio Grande do Sul. Tem também uma incidência altíssima de suicídio, não se sabe porquê, mas são esses 2 estados. Depois, Portugal. Esses estados aqui têm uma média de mais ou menos, tá aqui, 14,5 mortes por 100 mil habitantes, podendo chegar nesses países aqui, 41,9 por 100 mil habitantes. Portugal tem uma média de 11,1. Portanto, variando aqui entre 17,1, mais ou menos, para os homens e 5,1 por 100 mil habitantes para as mulheres. Portanto, os homens conseguem muito mais do que as mulheres. E tem uma variação interessante, que apesar de ter uma taxa de 11,1 por 100 mil habitantes em Portugal, aqui, determinadas regiões do Alentejo, como vocês sabem, que tem uma taxa altíssima, talvez a maior do mundo, equivalente a maior do que esses países aqui todos. Portanto, a população do Alentejo, principalmente na zona do concelho de Odemira, exatamente, de Odemira, tem uma taxa de suicídio, ainda tem uma freguesiazinha que agora Saboia, né, Saboia, pronto, tem uma taxa de suicídio maior do que desses países todos aqui, dessa zona aqui. Portanto, são essas 2 áreas, a zona de Odemira.
Portanto, mas Portugal em si tem uma taxa de 11,1 que não excede a dos outros países em geral. Esse estudo eu vou vos mostrar porque é interessante, foi um estudo que foi feito por mim e por outras duas pessoas no Oswaldo Garcia da Horta, retrata um bocadinho essa realidade de Portugal, e eu vou mostrar dois gráficos desse estudo. Nesse primeiro gráfico aqui nós temos uma fatia que é realmente, esse estudo foi feito na urgência do Oswaldo Garcia de Horta, e nesse estudo nós atendemos 220 pessoas que tentaram suicídio, que foram às urgências do Oswaldo Garcia de Horta porque tentaram suicídio. Portanto, dessas 220 pessoas, 51 eram homens e o resto, 169, eram mulheres. Ou seja, não quer dizer que nós estamos aqui a avaliar pessoas que tentaram. Nós não estávamos aqui sequer a ver as pessoas que realmente faleceram, que desencarnaram por suicídio. Né? Então, as pessoas que tentaram eram, essa porcentagem toda desse queijo, eram mulheres, e esse equivale a 77% de mulheres e a 23% de homens. Neste quadro de cá, nós podemos ver no grupo 1, este grupo aqui, né, isso aqui está, tentativa de suicídio por ingestão voluntária de medicamentos, por abuso de substâncias. Né? Então, neste quadro aqui, o que está em vermelho são mulheres e o que está em azul são homens. Portanto, as mulheres tentaram 82 vezes, 82 mulheres tentaram suicidar com abuso de substâncias e 18 com homens com substâncias, com abuso de comprimidos. No quadro de cá, nós temos por outros métodos, entre eles tentativa de enforcamento, tentativa de suicídio por arma branca e outros métodos mais violentos. E neste quadro de cá, nós temos 59 homens e temos 41 mulheres, ou seja, as mulheres tentam suicídio muito menos por métodos violentos do que os homens. Ou seja, as mulheres tentam muito mais aquilo que nós chamamos de para-suicídio. Para-suicídio é uma conduta que é um tentar mais leve, vamos dizer assim, é uma conduta que não é bem um tentar suicidar-se. É uma tentativa que não chega a ser mesmo uma tentativa, então a gente considera isso um para, está ao lado do suicídio. Este outro gráfico mostra que essas mesmas mulheres tinham uma média de idade de 40 anos, por ingestão voluntária de medicamentos, uma faixa etária jovem, e os homens mais jovens ainda quando tomavam comprimidos. Né? Então, existia aqui homens muito jovens, quando tomam comprimidos, são homens muito jovens. Normalmente, as mulheres também que tentavam métodos mais violentos eram um bocadinho mais velhas do que as que tentavam com comprimidos, e os homens que tentavam por outros métodos também tinham muito mais idade, uma faixa etária de 56 anos. As conclusões. As mulheres tentam mais suicídios do que os homens, não podendo este estudo responder se, entretanto, alcançam mais este intento. Normalmente não alcançam, ou seja, são os homens que alcançam mais este intento. Os homens recorrem mais a métodos que não a ingestão de medicamentos, possivelmente métodos mais letais. Portanto, a outra conclusão, a faixa etária mais jovem recorre a tentativa de suicídio menos letais, principalmente jovens homens comprimidos. O para-suicídio, como por exemplo a questão das mulheres, né, seria mais frequente numa faixa etária mais jovem em mulheres. E o mais interessante, a causa multifatorial e não psiquiátrica, como a maior causa para as tentativas, aponta para o fato de ser os problemas do cotidiano, interpessoais, afetivos e familiares, e não a patologia psiquiátrica, o que mais leva as pessoas a tentarem por fim a vida. Isso é muito interessante, porque enquanto a gente pensa que é a patologia psiquiátrica, que é de fato um diagnóstico anterior de depressão, ou de suicídio, ou de esquizofrenia, ou de uso de drogas que levam pessoas a suicidar, não é. É a patologia multifatorial, quer dizer, são os problemas do cotidiano, é a pessoa que realmente... isso não quer dizer que seja essa patologia que leva a pessoa a se matar efetivamente, mas que leva a pessoa a tentar se matar por desespero. É aquela pessoa que está desesperada porque perdeu a casa, porque não sabe o que quer fazer da vida, que brigou com o marido, que o marido ficou desempregado, que de repente o filho se meteu na droga, que aconteceu uma série de coisas na vida, ficou desesperado, tomou os comprimidos todos, ou pensou em se matar e foi para as urgências. Portanto, esse é o perfil da pessoa que tenta se matar.
Pronto, que não se lembrou de telefonar para um amigo, que não se lembrou de telefonar, procurar ajuda no centro espírita, que não se lembrou de dizer assim, olha, antes de fazer isto, eu vou partilhar isso com alguém, que não se lembrou de dizer assim, olha, eu vou ajuda espiritual qual é o dia da ajuda na segunda-feira no centro espírita, partilhar que eu estou muito angustiado. São passos que nos bloqueiam numa hora de desespero, né? No momento de desespero, as pessoas fazem aquilo que não querem fazer. Portanto, isso é uma outra estatística que mostra que as pessoas que tentaram uma vez vão tentar outra vez e realmente conseguem, em 10% dos casos, mais ou menos em 10 anos. Mas nós vamos aqui caminhando para o nosso final e vamos mostrar o quê? Que a espiritualidade funciona como um fator protetor. Ou seja, antigamente pensava-se que as pessoas que tinham a sua religiosidade, a sua espiritualidade, eram pessoas que não eram muito inteligentes, eram pessoas que não sabiam raciocinar bem, que eram pessoas que viviam para a igreja ou para alguma religião. Mas quando falamos de religiosidade aqui, estamos a falar num senso mais lato, que quer dizer a procura de algo que dê sentido às nossas vidas. E aqui eu trouxe uma definição de espiritualidade que foi dada por um psiquiatra brasileiro, que diz: a espiritualidade trata da busca humana por uma vida satisfatória e com sentido, descobrir a natureza essencial de si mesmo e do seu relacionamento com o universo. Seria ainda o processo pelo qual os indivíduos reconhecem a importância de orientar suas vidas a algo não material. De certa forma, meus amigos, é isso que o Espiritismo nos dá e nos oferece. É, de certa maneira, dar sentido às nossas vidas e às nossas existências. E, de certa maneira, essa busca pela espiritualidade nos dá sentido às nossas vidas. E o Espiritismo, quando as pessoas buscam a doutrina espírita, veem que buscam respostas também e encontram essas respostas. E através dessas respostas que o Espiritismo nos dá, nós vamos dando sentido às nossas dores, vamos dando sentido às nossas questões, vamos dando sentido àquele vazio existencial que muitas vezes nos deixa aquele buraco na alma, aquele vazio na alma, que dá lugar às depressões. Portanto, o que é que o Espiritismo propõe para a pessoa deprimida, não é? A criação de uma psicosfera saudável em torno do paciente. Por exemplo, a frequência no centro espírita, para que a pessoa ouça coisas positivas. O pensamento da pessoa deprimida é um pensamento pessimista, é um pensamento repetitivo. A pessoa não consegue desligar daquela ficha negativa, não consegue antecipar positivamente. A pessoa está sempre a pensar as mesmas coisas, a pessoa não consegue parar de pensar no fracasso e não consegue pensar em algo que seja bom para si mesmo. E normalmente, o que a pessoa não consegue lidar com a angústia e o desespero é porque, quando imagina o seu futuro, imagina aquele futuro negro que está vivendo naquele momento. E isso é desesperante para qualquer pessoa. Imagine pensar que eu vou sofrer o resto da vida o sofrimento que eu estou a sofrer hoje, mas vale não viver. Então é desesperante pensar assim. E normalmente, quando a gente fala com uma pessoa deprimida, a gente procura abrir a mente dessa pessoa para dizer: você só está sentindo hoje isso que está sentindo porque está deprimido. Só vê as coisas dessa forma porque está deprimido. Porque a depressão é uma cortina que fecha a alma, que tapa os olhos da pessoa, que vê a pessoa olhar só para dentro, para o seu mundo escuro. E no momento que sair essa cortina, a pessoa vai poder olhar o sol e vai ver um dia diferente. E no momento que conseguir ver à sua frente um dia diferente, um caminho diferente, vai ver que aquele caminho que imaginou que seria sempre o mesmo, não é. Por isso, essas atitudes e comportamentos positivos têm que ser alimentados no dia a dia. E essa psicosfera pode ser alimentada e combatida com a frequência, a doutrina espírita,
principalmente a psicosfera mental que o indivíduo vai alimentando, como eu disse há bocado, com aquelas influências espirituais que vão se aproveitando, vão se alimentando e vão se aproximando de nós quando nós estamos muito deprimidos. Portanto, combater as fixações mentais negativas. Como é que a gente faz isso? Através das leituras edificantes, porque quando a gente está deprimido, como eu falei, se a gente começa a ler uma coisa positiva, se a gente começa a se fixar no que é bom, fazer um momento de meditação, ler uma coisa boa, edificante, que nos faz sentir bem, portanto, ouvir uma música agradável, vai pacificando a nossa alma, vai mudando a nossa psicosfera, a nossa esfera mental, energética, espiritual. E nós damos lugar também para que as boas companhias espirituais também se aproximem de nós. Portanto, e isso faz com que nós possamos também receber o auxílio de quem a gente pede. Né? E também a gente deve pedir auxílio espiritual. Né? Lembrar de ter humildade e pedir auxílio espiritual. Ter uma ocupação mental e emocional com coisas que sejam gratificantes e positivas. Participação de grupos de autoajuda dentro do centro ou fora do centro. O tratamento energético e espiritual, o passe, a desobsessão quando for necessário, água fluidificada, fazer uma psicoterapia quando a situação seja necessária também, e muitas vezes a terapia farmacológica também é necessária, porque muitas vezes, como a gente já mostrou, isso é um pescadinho de rabo na boca, porque as nossas emoções modificam também o nosso corpo físico também fica condicionado fisicamente pelas nossas emoções, mudando a nossa estrutura física, que precisa ser também quebrada com os psicofármacos. No fundo, o Espiritismo propõe a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima. E nesse momento, quando nós nos propusemos essa reforma íntima, em busca deste caminho e em busca do sentido da nossa vida, aí abre-se para nós, realmente, um novo universo. O Divaldo Franco, Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, receitou essas 7 frases, essas 7 mensagens para as pessoas deprimidas. Primeiro, abre-te ao amor, como uma receita de paz para as pessoas que passam por um processo de depressão. Por quê? Porque Joana de Ângeles acha que o amor e o perdão é o elemento básico para o sofrimento. No momento que a pessoa se abre para o amor e para o perdão, portanto, todo o resto se transforma. Evita a hora vazia. Por quê? Evita o pensamento vazio. Evita a mente vazia, porque a mente vazia é propícia às influências espirituais negativas. Resguarda-te do excesso de trabalho, porque o corpo físico também se cansa, não é? Nós precisamos também do descanso. Tem que existir um equilíbrio entre trabalho e descanso, porque o nosso corpo também precisa descansar. Resigna-te diante do que não possas mudar. Ou seja, não é uma aceitação passiva. O Espiritismo nos ensina que nós devemos nos resignar. Mas essa resignação é uma resignação de aceitação do nosso caminho. Se eu não entendo, pronto, eu posso não entender porque as coisas me aconteceram. Mas se eu sei que minha vida tem um sentido e acredito na espiritualidade, eu vou aceitar. Porque será para o meu bem, será para o meu melhor. Eu tenho que confiar. Eu tenho que saber que a minha provação é para o meu crescimento espiritual. Combate ao pensamento pessimista e recorre à prece. Recorre ao auxílio espiritual. Por isso, em termos de conclusão, a depressão, que seria a doença da alma pelo vazio existencial, o Espiritismo vem nos dar um caminho, vem nos oferecer este caminho que é o sentido das nossas vidas. É a busca deste sentido das nossas vidas, nos oferecendo o caminho de reforma íntima em busca deste
da vida através dessas respostas que o Espiritismo pode nos dar, sabendo que nos espera, após essa vida, uma outra vida. E dessa vida depende a vida que nós fizermos aqui, através dos nossos atos, através dos nossos exemplos, daquilo que melhor formos. Que o nosso papel nesta vida é sermos mais e sermos aqui o melhor que pudermos ser. Não porque nós esperamos, como eu disse no início, uma terra prometida. Não é para conseguirmos barganhar um lugar melhor na outra vida, mas é para sermos melhor conosco mesmos e podermos assim nos sentirmos mais felizes. Esse é o modelo espírita, um modelo biopsicossócio-espiritual, no qual o indivíduo é ativo, é responsável na construção de um mundo interior mais equilibrado, através da sua reforma íntima. Não é aquele modelo no qual ele dá ao outro, responsabiliza a Deus, dizendo, eu faço isso e tu me dás aquilo. Não, eu sou responsável na construção do meu mundo interior mais equilibrado, porque eu sou responsável pela minha reforma íntima. Neste modelo, o indivíduo também é responsável pela promoção de um estilo de vida mais saudável, sabendo que é capaz de realizar a terapia de Jesus, que é a terapia de fazer aos outros aquilo que queres que te façam a ti próprio. E esse é o maior exemplo que nós, como espíritas, podemos fazer no nosso dia a dia, não somente aqueles que são espíritas e que convivem conosco na casa espírita. Como disse Jesus, é muito fácil amar a quem nos ama, né? Mas é muito difícil amar a quem nos odeia. A construção de uma sociedade mais humanizada depende de nós. A construção de uma sociedade com valores morais e cívicos, onde se pratique a máxima, fora da caridade não há salvação. E isso depende também de nós. A construção de uma sociedade mais civilizada depende de espíritos também mais evoluídos. E estamos todos nós num momento de transição. Não é que sejamos mais nem melhores, mas temos esse propósito de ser exemplo, de praticar a caridade, de fazer a nossa reforma íntima. Não é que sejamos melhores do que ninguém, mas podemos fazer o nosso quião, fazer a nossa parte. Não é que a doutrina espírita seja melhor do que qualquer doutrina, mas cada um de nós faz a sua parte. E assim teremos a consciencialização do nosso papel social, do nosso papel coletivo e do nosso papel espiritual. E assim, meus amigos, eu agradeço a todos vocês por este bocadinho e estou disponível para o que vocês quiserem.